Oi pessoal, hoje eu vou mexer num assunto que a maioria não gosta de mexer sobre isso e falar sobre isso aí, e muito polêmico também, bastante polêmico, né? Mas é a realidade da vida e temos que falar sobre isso aí, há uma necessidade de falar sobre isso aí, né? Talvez esse comentário de hoje você não vai gostar muito, já que se trata de dia de finados amanhã, né? Que amanhã é de hoje, morrendo no dia dos finados. Eu vou falar um pouco sobre o finado, sobre os mortos, né? Que há muitos pensamentos sobre eles, né? Mas beleza, vamos lá. Então vamos começar lá por Gênesis, o capítulo 3, o verso 19, né? 3 ou 19. Lá o Criador falou para o Adão, né, que por causa da desobediência dele, ele ia sofrer, né, a vida que nem nós estamos levando aqui, trabalhando, lutando, batalhando, né, para sobreviver e morrer. Veio do pó, volta para o pó e se torna em pó. Beleza, ele não se referiu sobre algo. Tá. Agora nós pegamos no capítulo 5 de Gênesis, o capítulo 5, verso 5, mostra a idade que ele morreu. Beleza. Aí nós pegamos no capítulo, no mesmo capítulo 5 de Gênesis, o verso 27, mostra o homem que durou mais. O Metusela foi até hoje o que se encontra na Bíblia. Eu não vi fora da Bíblia outros documentos, outros comentários de alguém que durou mais do que o Metusela. Foi ele que durou mais. Tá. Aí nós pegamos em Êxodo 20, o verso 12, de Êxodo 20, o verso 12, Deuteronômio 5, o verso 16, né? Ele falou que nós podemos acrescentar a vida, se nós formos obedientes à palavra dele, podemos durar mais, prolongar nossos dias, é a promessa dele, né? Mas não, ele não falou nós viver eternamente, Então, é importante isso aí. Tá, vou tentando chegar lá. Aí peguemos Ezequiel 18, o verso 4 e o verso 20, ali também fala que a alma que pecar, essa morrerá. Um não paga pelo outro, cada um cometeu o pecado, se não se arrepender. Porque ali tem versículos que falam que se arrepender e voltar atrás, continua vivendo, vai completar seus dias de vida, né? Caso contrário, não tem como. Então há uma chance só de prolongar. A possibilidade depende da nossa obediência à palavra do infinito Criador, né? Que é o único, ele é inexplicável, não existe outro, né? Ele é infinito, inexplicável, né? Ele tem tudo sob o controle dele, né? Então, tá, aí peguemos um exemplo, se é verdade que ele prolonga ou não prolonga, né? Peguemos lá em 2 Reis 20, o verso 5 e o 6 e o verso 21, Ezequias, aquele rei, a história dele lá. 2 Reis 25, o capítulo 20, versículo 5 e o versículo 6 e o 21 mostra que ele morreu também, não ficou eternamente, né? E não falou se ele ia ressuscitar, se a alma dele depois ia viver de novo, não tratou sobre isso aí, não, o Criador não tratou. Aí nós pegamos aqui Mateus 8, 21 e 22, né? Tem uma história daquele discípulo lá que queria sepultar o pai dele para depois seguir Jesus. Jesus, não se meta com os mortos. Deixa que os mortos sepultem os mortos, siga-me. Então, não temos nada a ver com morto, né? Morto é morto. Ainda, Mateus 8, 21 e 22. Aí no capítulo 22, o verso 32, né? Eles discutiram com ele lá, os religiosos, sobre o morto e coisa. Aí veja lá, ele falou, ele é o Deus de Abraão, de Jacó e tal, ele não é Deus de morto, ele é Deus dos vivos, né? O Deus não é Deus de morto, é dos vivos. Morto é morto, esse não tem que discutir, já era. Então, gente, aqui dá para vocês verem, eu vou repetir para vocês acompanhar na Bíblia de vocês aí, para ficar legível, né? Pega lá em Gênesis 3, 19, capítulo 5 de Gênesis, o verso 5 e o 5
e o verso 27 de Gênesis, né? Aí vocês pegam lá o Ezequiel 18:4, verso 20, né? Êxodo 20, o verso 12, Deuteronômio 5:16, o capítulo 6 de Deuteronômio, o verso 2, né? Aí aqui, ó, aqui tá, ó, sobre os mortos, ó, Deus proibiu se envolver com morto, né? Tem outro Deus que liberou, o primeiro lá proibiu. Olha, falou aqui, Levítico 19:28, ó, que não é para fazer nada pelos mortos, sinal nenhum ir atrás de morto. Levítico 19:28 ele proibiu. Em Deuteronômio 14:1 ele proibiu de novo, né? Se envolver com mortos, né? Nós temos que cuidar da nossa vida, os mortos é morto. Então, aí tá, esse é o Deus primeiro lá que falou, né? Então tá aí, tá na sua Bíblia, veja lá, analise, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, tá? Então aqui tá, todos esses capítulos, 2 Reis 20, o 5 e o 6 e o 21, o 5 e o 6 mostra que ele acrescentou a idade do rei, mas depois ele morreu. Aqui em São João 3:3, ó, veja aí, Jesus falou, ó, lá para Nicodemo, lá, ninguém vai para os céus. Então, vai para onde então? Jesus falou, ninguém vai para os céus. Os Salmos, eu já fiz um estudo, já tenho um vídeo gravado sobre isso aí, se você acompanha meus vídeos, se você não viu, você vai achar, que mostra, os Salmos e vários escritores falaram, os justos, os mansos vão herdar a terra, vão viver na terra. Então, não fala que vai para céu, inferno e tal. Aí essa história de alma imortal, que a alma depois, muitos pensam que vai para o inferno, fica rodando, pensam muita coisa sobre ela. Essa história foi criada, segundo os documentos que eu tenho aqui, ó. Se algum dia alguém se interessar, quiser ver sem compromisso, não estou obrigando a acreditar, ver sem compromisso, pode vir que eu estarei pronto para mostrar. Eu tenho esses documentos aqui, ó. Ela foi criada, essa doutrina de alma imortal, ela foi criada no ano 400 antes de Cristo, 400, entre 400 e 332 antes de Cristo, por dois povos que ensinavam que a alma é imortal. Eles acreditavam que a alma continua vivendo e pregaram essa doutrina, os gregos e os babilônios. E antes, bem um pouco antes, aqui tem datas aqui que mostram que antes os romanos já ensinavam isso também, né? O povo romano, né? Então por isso veja lá o que Paulo orientou sobre essas doutrinas, né? Paulo falou lá em 1 Timóteo 4, veja lá, ó, ensino de quem são isso aí, né? Que ia vir esses ensinos, né? Paulo já orientou. Aí eu já cansei de falar de Daniel 7:25, 8:12, Daniel 11, lá, olha. Então, o Criador sempre avisou que era para tomar cuidado, que ia vir doutrinas erradas. As doutrinas erradas iam se enfiar no meio das dele. Então, a gente tinha que ficar. Aí, no século I, depois de Cristo, os essênios e os fariseus continuaram esse ensinamento. Então, esses essênios e fariseus, talvez uma hora, se eu me lembrar, vou gravar um vídeo explicando quem são eles, né? É um povo que é da descendência de Israel, mas é um povo corrompido. É um povo que pegaram ensinamentos fora do Criador de Israel, fora do Criador verdadeiro, né? Então, eles são um povo que não dá para confiar, né? Aí continuaram esse ensino. Esse ensino é do Joséfo, do Platão Joséfo, um grande historiador judeu, né, que também se corrompeu, saiu fora dos caminhos verdadeiros do Criador, apoiou esse ensino e continuou, né? Aí, então, para concluir aqui, ó, no ano 998, né, os romanos, que são os mesmos católicos, né, criaram o dia de finados, né, porque o ano 998 depois de Cristo, criaram o dia de finados. Eu tenho documento comprovando isso aqui, ó. Eu tenho em mãos os documentos, né, criaram o dia de finados, né. Ainda no ano 310 depois de Cristo, eles já tinham criado ensinar a rezar e acender vela pelos mortos, para tirar eles do inferno, salvar as almas lá, né? Então, é uns ensinamentos que foi criado pela cabeça das pessoas. Isso aí, o Criador, biblicamente, o Criador lá. E tem mais um porém, que nós podemos pegar um exemplo, né? Um problema. Se eu vou tratar de um problema meu,
E daí eu falo para vocês uma versão. Vamos dizer que eu vou falar para um delegado, uma versão. Aí, na outra vez, eu vou falar outra. Como é que fica a minha situação? Complica, né? Eu tenho que falar sempre a mesma versão. Né? Duas versões, uma tem que estar errada. Tem que pensar isso, né? Então, para que dois testamentos? Se Deus é um só. Então, aí você pensa, veja, né? Veja aí, eu deixo para você decidir, para você que está ouvindo, ver. Para que dois testamentos da Bíblia se Deus é um só? Não existe dois, né? E ele não aceita outro. Ele é o único. O Criador, ele é o único, ele é eterno, ele é inexplicável, não tem como, só ele mesmo, né? Ele domina tudo, é tudo sob o controle dele, né? Então, gente, tem que ver, porque às vezes, eu mesmo, apliquei a minha fé muitas vezes bem errada. Eu tenho exemplo disso aí. Eu errei muito botando minha fé em coisas erradas, né? Então a gente tem que ver o fundamento, ver a lógica das coisas. Se eu ir diante de um delegado, dar duas versões, eu já me complico. Se eu ir diante de um juiz, dar uma versão e ir lá e dar outra. Então não tem como. A pessoa falou uma coisa, tem que ser aquela. E o nosso Criador ele fala que ele não muda. E ele lá do começo, ele nunca falou sobre isso. Ele nunca tratou sobre para onde vai a alma, como que é depois da morte. Não. Ó, a prova está aqui, ó. Peguemos aqui o último homem que viveu mais, aí, ó, tá. Peguemos aqui que foi esse Metusela, né? Eu mostrei para vocês, né? É, ele que viveu mais foi o Metusela, né? Aí peguemos lá em Gênesis 6, lá, né? Já vê que a idade do homem baixou para 120 anos. Peguemos lá nos Salmos, né? 90, verso 10, baixou para 70, 80 anos já nessa idade, né? Então, e não fala, lá não fala que não, morre e aí depois vai ressuscitar, aí vai viver eternamente, vai ter um lugar bom, bebê, você não vai sofrer, não. Lá no Antigo Testamento não encontra nada disso. Só fala que venceu a data, vai morrer. Né? Tem, não fala depois para onde é que vai, para onde é que não vai, não explica. Só esses ensinamentos daqui para cá, do ano 400 depois de Cristo. Quer dizer que antes já existia, os romanos já tinham e outros povos. Vem dos gregos, fenícios, eu já encontrei em vários historiadores, essas doutrinas já vêm bem antes lá, né? Mas biblicamente é contrária à Bíblia. Isso aí contraria a Escritura, contraria o Deus verdadeiro, né? Ele fala uma coisa, agora aqui vem outras escrituras, então por isso que eu falo de duas versões. Tem que tomar cuidado com duas versões. O mesmo caso, duas versões. O mesmo Deus, agora, duas versões. Lá ele fala uma coisa, aqui ele fala outra. É complicado, né? Nós mesmos. Se eu falar uma coisa para vocês de um jeito agora, aí daqui meia hora, daqui no outro dia, eu já falo outra. Vocês vão ficar meio cabreiro comigo, ué. Mas o velho, né? O que tem? Falou lá, agora já falou diferente. As coisas verdadeiras, falha sempre. O Criador, ele... Então pense bem nisso ali, né? Analise bem, aqui eu marquei tudo aqui para você ler, Deuteronômio, tudo aqui. Você acompanha meu vídeo, vai pegando, aí vai, né? Eu acho que eu não botei o Salmos 90 aqui, o 10, mas leia lá para você ver. Salmo 90, 10. Lá é Gênesis 3, o verso 6, né? Gênesis capítulo 6, o verso 2, o 3, aí você encontra aí, né? A idade baixou para 120, né? Por causa da desobediência, né? A desobediência derrubou a idade do homem, né? Era para durar mais, o outro durou 960 anos. Agora é eterno. É difícil encontrar no Antigo Testamento, pode até ter, mas se tiver, eu quase garanto que foi acréscimo. Porque peguemos lá nos 10 mandamentos, que é a chave, lá Êxodo 20, Deuteronômio 5. Então lá já fala, né? Lá não fala, lá fala prolongar, se for obediente, prolongar, mas não viver eternamente. Lá morreu, não fala, não morreu, mas depois vai ressuscitar, não fala nada disso. Morreu. Então, pense bem, planeje bem. Valeu, gente. Aproveitando o dia do final, então mostrei que o dia do final foi criado pelo catolicismo 998 depois de Cristo. Eu tenho datas aqui que se você vir aqui você se apavora. Depois foi criado que o povo acredita. Tudo foi pela cabeça dos homens. Aqui é gregos, é essênios, é sidônios, um
monte de povo aí que eu tenho que criou muita coisa e virou crença na cabeça das pessoas. Que nem eu, se eu quiser criar uma religião, eu crio. Meto aí, depois eu morro, acho meu livro, meus escritos, forma uma religião e aí vai. É assim que funciona as coisas, mas daí tá fora das escrituras que o Criador deixou lá do começo, lá do Adão. Eu estou pegando lá do Adão, não estou pegando cano. Porque as coisas têm que começar do começo. Como é que vai escrever uma coisa de trás para adiante lá? Tem que tudo pega do começo. Como é que vai levantar uma casa de cima para baixo? Temos que levantar do alicerce do chão. Valeu, obrigado, tchau, até o próximo vídeo. Obrigado.